tempo e vamos ver se eu cumpro essa linha. Bom, fundamentalmente os projetos têm a ver com a redução do consumo, portanto, como aqui indicava, serão um conjunto de projetos e esta redução de consumo acaba por ter várias formas, não é? Pode ser uma redução do consumo por via de que os equipamentos são substituídos e são substituídos por equipamentos mais eficientes, não é? É esta linha aqui assim. Pode ser, que é o caso aqui destas lâmpadas, portanto, quem já anda aqui há uns tempos, antes havia focos, e agora já tem lâmpadas LED aqui como focos. Nota-se na temperatura, isto era bem mais quente aqui há uns tempos, e agora a mudança se calhar é da casa dos 90% também, e portanto temos esse efeito direto. O outro efeito é na alteração dos comportamentos, que é uma palavra bonita para dizer também a alteração do controle, do sistema de controle. Portanto, porque às tantas o sistema de controle também é a alteração de comportamento de quem gera aquele edifício ou aquela entidade. Portanto, a nossa ação acaba por ser principalmente dentro destas duas linhas, do consumo e do desperdício, com um olho muito atento ao preço, porque os projetos podem ser muito interessantes, mas a variável económica é aqui determinante. Nós trabalhamos muito com tecnologias de informação. Vamos a ver, nós neste momento, no que respeita à eletricidade, estamos a trabalhar com 500 contadores que debitam números de 15 em 15 minutos, portanto isso é fácil de ver, que dá 15 milhões de dados que nós trabalhamos por ano. E portanto é essa linha que tomamos por opção, somos poucos, e a forma de trabalhar com volumes muito grandes, em vez de fazer auditorias energéticas, e aí é campo para outras empresas que trabalham exatamente nessa área, é trabalharmos numa fronteira que é uma fronteira de análise e que depois é a própria entidade responsável pelas poupanças. E daí esta questão da motivação contínua e daí também os resultados, que é a parte agradável que também venho aqui assim apresentar. Este boneco já foi apresentado outras vezes, fundamentalmente quer dizer que nós temos soluções quer na área residencial, quer na área dos serviços, das empresas, e estas soluções podem passar por soluções sem investimento em medição adicional, tirando partido dos contadores de telecontagem que já existem nesses edifícios ou nessas unidades, ou tirar partido até dos contadores normais que equipam os contadores de EDP Distribuição. Temos um projeto que vai ser apresentado pela Diana, que é exatamente aí, porque às tantas nós pensamos que aquele contador que está lá fora não serve para nada e tipicamente pensamos assim, e o nosso objetivo é que também, se não temos cão, se não temos o smart meter para medir de 15 em 15 minutos, caçamos com um gato, que era como se caçava antes, talvez dentro desta área, e trabalha-se com esse contador. Bom, então no residencial concluímos o ano passado este projeto apoiado pelo PPEC 250 contadores. Estamos a relançá-lo porque num projeto que é o BESES, que depois vou pedir aqui ao Francisco para fazer uma rápida apresentação desse projeto, estamos a trabalhar na mesma com esses mesmos contadores de smart meters, tanto mais que isto é sempre assim, nestes projetos de investigação e desenvolvimento, normalmente há pouco dinheiro para comprar coisas, há muito dinheiro para estudar essas coisas. Ora, estes contadores são para nós muito importantes e a vossa colaboração, quem tem esses smart meters em casa, quem participa neste projeto, é para nós muito importante para podermos continuar a fazer análise sobre o assunto. Estes contadores têm então, pode ser até com o telemóvel, desenvolvemos uma ação escalonando por grupos, e temos um consumo médio que talvez seja um consumo médio um bocadinho acima do consumo médio nacional, que fica, não atinge os 300 kWh por mês, fica bem abaixo dos 300 kWh por mês. Mais ou menos bem distribuído. Estes são os hardwares próprios. Claro que este micro-ondas é lá da nossa agência, ainda vive, ainda funciona. O que aqui queria mostrar é esta plug, que é a plug que faz uma contagem específica do equipamento. Depois aqui temos as pinças que medem o consumo e já a ligação ao sistema de transmissão de dados e um pequeno device para dar indicação de quantas andamos. Isto é um consumo diário. Estas são as medições reais de 15 em 15 minutos, em que estas medições estão a ver a confusão que é. Isto são 5 dias e, portanto, estes 5 dias temos aqui perturbações brutais,
porque se liga uma torradeira o consumo passa de uns 200 watts, o que seja, dispara para 1000 e tal, e portanto a análise de um perfil real é muito difícil de ser interpretado por nós, a menos que sejamos nós que estamos a carregar no botão, não é? O que nos interessa mais é estas análises, que já são análises integradas médias de todo o mês, e vejam aqui, por exemplo, a linha em azul é a média dos dias úteis, e vemos claramente que a pessoa se levanta assim por aquela hora, que agora já tenho de ter mais a precisão, levanta-se antes das 8 horas, não é? Não gasta aqui muito, depois alguém faz uns consumos, ou a própria pessoa, por volta do meio-dia, mas depois não está de tarde em casa e regressa por volta das 19, 20 horas. Isto é extremamente comum, este regresso por volta das 19, 20 horas, e vemos que, por exemplo, ao sábado, que é esta linha vermelha, estão a ver que a pessoa tem outros hábitos de acordar, não é? Portanto, esta pessoa já acorda pelas 10 da manhã. E também vemos que ao domingo passa o domingo em casa, não é? Portanto, o que não faz durante a semana, vinga-se no domingo e passa aqui assim a tarde toda em casa. Tem hábitos de utilizar equipamento em biorário, não é? Portanto, há aqui assim uma perturbação, por exemplo, esta aqui assim ao domingo, ou é uma festa contínua sempre, mas pronto, parece haver aqui assim uma perturbação de equipamentos. Importante esta linha laranja, a linha laranja, que aqui está com uma potência de 200 watts, parece pouco, é o mínimo. Digamos, nós temos um pequeno algoritmo que calcula, não é o mínimo dos mínimos, mas é um mínimo médio, e estão a ver que estes 200 watts, se as pessoas não fossem lá à casa, era quanto gastaria. Portanto, esta casa desocupada de gente, mas tudo on, não é? Gastava 200 watts. Ora bem, 200 watts, curiosamente, é 51% do consumo total. Porque estes 200 watts são 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, as casas são uma fonte de fornecimento de energia para as elétricas espetacular, porque 50% está garantido à cabeça. Ora, indicadores, pronto, que individualmente, um pouco isto que eu vos disse, do consumo, que a potência abaixo, das 0 às 7, tem uma potência que não é muito inferior da potência média, porque realmente o grande consumo acontece nos dias úteis, mais aqui assim a esta hora do jantar. O consumo médio, e que também identificamos que as potências contratadas estão, 1 em cada 4 consumidores estavam erradas, estavam acima do valor efetivo, que é uma perda de dinheiro. Depois isto foram comentários de participantes que fizeram certas ações, como redução dos stand-bys, tomadas inteligentes, e por esta ação dos stand-bys nós fizemos um pedido que foi para um conjunto de participantes colocarem a tal tomada inteligente no frigorífico. Porquê o frigorífico? Porque se nós dizemos que esta linha aqui amarela é a tal linha do consumo passivo, quer dizer que o consumo passivo, aquilo que gasta, e eu não carreguei no botão para ligar, é o frigorífico e são os stand-bys, aquilo que está sempre ligado de alguma forma. Ora, este consumo passivo é 50% do consumo total, portanto nós temos mão em 50% do consumo, não temos mão nos outros 50%. E podemos dizer, isso é o frigorífico, não, o frigorífico é imprescindível. Ora, o que chegamos à conclusão é que o frigorífico não pode pagar as favas todas. É responsável por 15% do total, ou seja, 1/3 do stand-by, mas ainda falta um bocado. E então o que se calcula do consumo médio do stand-by nessas 45 residências avaliadas é que anda dos 150 euros por ano, por nós termos aquele consumo que há 20 anos, ou há 30 anos, talvez mais há 30, era zero em nossas casas, não é? Agora ele galopantemente está a ir para os 33%. Há sempre aquelas recomendações da box, não é? As boxes mais velhas gastam tanto em on como em stand-by. Uma pessoa carrega no botão, ele passa a vermelho e gasta o mesmo. Não imita o sinal de vídeo. No entanto, as novas boxes que estão agora a ser instaladas já fazem isso. Já o stand-by é um stand-by profundo. Portanto, já gastam 1 watt quando se passa para stand-by. Eu, com o meu operador, telefonei-lhes e dizia isso: olha, passa-se isto com o meu vizinho, foi para a concorrência, tenho agora uma box que gasta 1 watt em stand-by, eu também quero uma dessas. Diz, nós também temos. Tenho que pagar a deslocação, que são 40 euros. Bom, aí já o meu cálculo do payback já me fez, quer dizer, o meu payback é, se for um ano está bem, se não for um ano, mas isto é para mim, não pode ser regra.
Bom, e então e estas regras económicas são muito complicadas quando se fala de pessoas. Portanto, as pessoas têm uma tendência a não fazer contas económicas e, portanto, é sempre difícil, e eu também da mesma forma, ainda nunca recomendei. Estou à espera de acabar o contrato para ter uma posição melhor e dizer, olha, que vou para a concorrência se você não puser uma box melhor. Bom, outros projetos, o gestor remoto. O gestor remoto é o outro projeto que, este então baseia-se nos tais computadores que estão instalados pela EDP Distribuição, que cerca de 60% do consumo hoje em dia em Portugal está a ser avaliado de 15 em 15 minutos e os detentores dessas instalações, desses edifícios, podem fazer o download no site EDP Distribuição e conhecer esses consumos. Ora, conhecendo os consumos de 15 em 15 minutos, tem uma vantagem, porque aí pode-se identificar situações de desperdício e de identificação de melhorias, situações que nós não conhecíamos. Há situações de nossos associados, isto foi trabalhado com os nossos associados fundamentalmente, em que desconheciam que havia... O caso mais curioso foi este, é que é um edifício que tem um ar-condicionado violento e que o gestor de energia estava convencido que tinha transmitido ao segurança a informação de que à sexta-feira certifique-se que o ar-condicionado fica desligado. Só que ele percebeu, à sexta-feira certifique-se que fique ligado. Ele sempre ficou então ligado, à sexta-feira, o fim de semana todo. Com o diagrama de cargas, que são este tipo de diagramas, ele identificou que alguma coisa se passa mal e então é que aí se descobriu e foram 10 mil euros de poupança anual por efeito só desta mensagem errada, porque a pessoa ao fim de semana não estava lá e portanto não tinha acesso aos consumos que efetivamente se passavam. Isto é um teatro em que aqui foi um trabalho muito interessante com toda a equipa, em que conseguiu-se reduzir, particularmente em período noturno, porque era um teatro utilizado por várias companhias e não havendo uma motivação para a poupança, as coisas têm uma tendência a degenerar em termos de aumentos de consumo. Verifica-se o que está aqui a ver, portanto, os consumos em abril de 2012 são estas das bolinhas, ao passo que em abril de 2011 era do risco contínuo, portanto, quando a área é verde há uma poupança, uma redução, neste caso uma redução de 20 kW, quando a área vermelha é que houve um aumento de consumo, mas aqui é a hora do espetáculo, portanto, se aqui este espetáculo tem mais iluminação, é aceitável que... Estão a ver a franjazinha de importância que tem aquela zona comparativamente com o resto, não é? Principalmente à noite, porque é que... Notem que se este consumo aqui, estes 20 kW ou 15 kW iluminados, eram consumos que estavam o dia todo, um consumo de 1 kW o dia todo é 1000 euros, portanto, cada um destes kilowatts, se ele era iluminado o dia todo, representava uma poupança de 1000 euros, o que aqui dava uns 15 mil euros de poupança desta fatia. Bom, neste caso a poupança foi 30%, investimento zero. Não é? Portanto, o investimento zero e até houve aqui um investimento um pouco intangível, que é uma maior consciencialização das pessoas, dos funcionários para esta questão, com impactos para a área ambiental também. Apanhando todas as ações na Câmara Municipal em que trabalhámos e que comparámos o período antes e depois da aplicação do gestor remoto, o que não quer dizer que as poupanças tenham sido derivadas do gestor remoto, isto é uma poupança estatística. Algumas, muitas destas, sei exatamente que foi devido ao gestor remoto, talvez aqui a mais espetacular, mas comparando uma coisa com outra temos uma diferença muito acentuada em termos de poupança e portanto temos aqui assim este valor de poupança de 200 mil euros, mas atrás dele vem também poupanças que no futuro, e está-se a preparar neste momento um EcoAP para isso, poupança e eliminação da energia reativa. Estes edifícios têm uma despesa de 110 mil euros de energia reativa, pode ser anulado completamente, não é? Portanto, há aqui um potencial, para além dos 200 mil conseguidos de redução de fatura, há aqui um potencial ainda de continuar e estamos a continuar com este edifício a trabalhar neles. Também, no âmbito do PPEC, nós ganhamos um projeto que consiste em instalar contadores para desagregação dos consumos. Estes contadores foram instalados em vários edifícios e como efeitos diretos tem a ver, por um lado, e portanto acaba por ter um conjunto de outputs próprios de desagregação. Não se pretendia aqui apanhar o consumo total, pretendia-se encontrar certas áreas e procurar perceber melhor. Deram origem à alteração dos horários de programação dos sistemas de gestão técnica, com impactos muito grandes em termos de poupanças. Deram origem à motivação e já à substituição de chillers em certas unidades, porque identificou-se que o chiller tinha então coeficientes de performance muito baixos e portanto se rentabilizava a substituição por um chiller moderno.
E por outro lado também o perceber melhor, esse também foi um dos efeitos importantes, perceber melhor como é que o próprio edifício funciona e daí potenciar ações de poupança energética. Nós subsidiámos 10 contadores em cada edifício, mas houve edifícios que instalaram por sua conta 20 ou 30 contadores porque se sentiram motivados para este processo por sua própria conta, não é? E aqui tem a parte então que eu dava a palavra ao Francisco.